Senhor, Senhor, nosso bom Deus e Pai, Senhor querido Deus amado, chegamos agora na tua presença, Senhor, fazendo essa simples petição. Que teu Espírito Santo atue no teu servo Giovanni e que através das, da mensagem dele, Senhor, através da tua palavra, nós possamos aprender cada vez mais sobre a história da Bíblia, Senhor, da tua igreja, do início da tua igreja, para que possamos cada vez mais ficar firmes na tua palavra e passar ela também, o início da tua igreja, para as outras pessoas, aquelas outras que não têm conhecimento de como ela iniciou, por quem foi iniciado, mas que foi promessa de Jesus que ela iniciaria depois dele, Senhor, depois que ele subiu, através dos seus apóstolos. Obrigado, Deus, por esse momento que vamos passar aqui na tua presença e agradecemos desde já, porque sabemos que vamos sair daqui edificados. Amém. Amém. Vou pedir então para o Fernando e o Edson ficarem atentos aí, quando se quiser ficar no microfone aberto, acho que não deve dar interferência. E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Giovanni, me ouve bem? Sim, perfeitamente, Luiz. Esse aqui é a tela. Edson. Tá perfeito aí a apresentação na tela para vocês? Edson e Fernando, tá apresentando aí? Tá sim, tá ok. Aqui tá bem, Giovanni. Então, podemos começar então. Aqui nós já tivemos 11 lições do curso A Igreja Bíblica. Esse curso está à disposição em todas as aulas gravadas lá no YouTube, para relembrarmos, passarmos para os nossos conhecidos, relações interpessoais. Então, hoje nós vamos ver a lição número 12, que é a história da Igreja Bíblica. A Igreja Bíblica iniciou no ano 30 depois de Cristo, e toda a história registrada na Bíblia, então são praticamente 70 anos, estão lá no livro de Apocalipse, que se encerra a última revelação, 70 anos registradas na Bíblia, e uma lição de 40 minutos, não temos como resumir 70 anos de história em 40 minutos, mas vamos dar uma síntese da história da Igreja Bíblica, então. O início da Igreja Bíblica, como sabemos, foi lá pelo ano 30 depois de Cristo. Embora a Igreja Bíblica fosse planejada por Deus desde a criação do mundo, ela efetivamente iniciou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, onde o cenário estava pronto para a vinda do reino de Deus, lá no ano 30 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo. Os apóstolos estavam presentes, conforme havia sido determinado por Jesus Cristo. Ele determinou. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 3 a 5. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, né? Eles foram batizados com o Espírito Santo, para fortalecer os apóstolos e inspirá-los, o que ocasionou a primeira pregação do Evangelho para o Pedro. Judeus de muitas nações estavam presentes naquela noite, naquele dia, né? Em Jerusalém, naquela cidade de Jerusalém, para a grande festa anual de Pentecostes. Cristo havia morrido e ressuscitado. Tudo estava pronto para o início da igreja bíblica, né? Então, Cristo morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos ali, explicando sobre a seca do reino, e depois subiu aos céus, passou mais 10 dias de Pentecostes, começou o reino do Senhor. Então, os últimos dias que Isaías profetizou, viu e profetizou, lá em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3, chegou a partir da pregação de Pedro, isto após o batismo com o Espírito Santo, onde os apóstolos receberam esse batismo. Pedro falou a respeito de Jesus Cristo, de sua missão, falou sobre o arrependimento, a remissão dos pecados que se dá pelo batismo, devido à autoridade de Cristo. 3.000 pessoas que viram a chegada do reino de Deus com poder, a igreja de Cristo, o batismo com o Espírito Santo com os apóstolos, que ouviram a pregação de Pedro, se batizaram. Então, 3.000 pessoas aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, pregado por Pedro, e foram batizados, nascendo de novo e sendo acrescentados, né, essas pessoas ao reino de Deus. Nós aprendemos, então, nesse estudo, que quem nos acrescenta ao reino de Cristo, ao reino de Deus, a igreja de Cristo, é Deus. Nos batizamos e ele nos acrescenta ao reino dele. Então, inicia-se, portanto, a igreja prometida pelo próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículos 18.
Depois da igreja bíblica ter iniciado em Jerusalém, o evangelho se espalhou por toda a Judéia, Samaria e para os confins da terra, com o propósito de que toda criatura ouvisse a mensagem da salvação que se dá através de Jesus Cristo. Chegou aos dias nossos de hoje, nós ouvimos graças a essa pregação, a propagação do evangelho. Então vamos lembrar alguns fatos aqui. Qual foi a determinação de Jesus Cristo aos apóstolos? Irmão Fernando, lê para nós, por gentileza, aí, Atos capítulo 1, versículos 3 a 5. Caiu a minha internet ou o Fernando não? Não, Alô? não estava abrindo aqui. É para ler o que está aí, né, na tela, né? Isso aí. Isto. A determinação de Jesus Cristo após aos apóstolos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 3 a 5. Então, Jesus conversou com os apóstolos, 40 dias explicando para ele e para outros acerca do reino e determinou aos apóstolos: não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, pois os apóstolos seriam batizados com o Espírito Santo. Qual foi a profecia de Isaías, lá em Isaías capítulo 2, versículos 2 a 3? Por gentileza, Edson, lê para nós essa passagem que está na tela aí. Amém. A palavra do Senhor diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Como está no livro de Pedro, quem dá a profecia é Deus, através dos seus servos. Então, ele deu aqui através de Isaías, e quem executa, interpreta a profecia é o próprio Deus, né? Então, nós só ficamos sabendo depois que acontece pelo próprio Deus. Hoje, nós sabemos que essa profecia é a chegada do reino de Deus, foi a chegada da igreja. Qual foi a promessa de Jesus Cristo sobre a sua igreja? Lê para nós, por gentileza, Fernando, Mateus capítulo 16, versículos 18, que está aí na tela. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, Jesus prometeu edificar a sua igreja e nada vai derrubar a igreja de Cristo. Como se deu a propagação, né, da igreja de Cristo bíblica? A igreja de Jesus Cristo, que ele edificou a partir de Pentecostes, multiplicava-se e se espalhava rapidamente através da pregação do evangelho de Cristo. A igreja começou a ser pregada fora de Jerusalém a partir do momento em que a igreja começou a ser perseguida lá em Jerusalém, pois até então a pregação do evangelho estava restrito a Jerusalém. Edson, lê para nós aqui capítulo 8 de Atos, versículos 1 a 4, por gentileza. Amém. A palavra diz: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Bom, nós vimos no começo do livro de Atos, nós sabemos que a igreja começou em Atos, em Jerusalém, na promessa, dia de Pentecostes, e eles estavam lá, os apóstolos, pregando somente em Jerusalém. E com essa passagem a gente aprende que Deus permite certas coisas até para que a sua vontade seja feita.
Então, foi necessário Deus permitir a perseguição da igreja para que a igreja fosse propagado o evangelho fora de Jerusalém. Os apóstolos ficaram ali, mas os demais saíram para propagar o evangelho. Aqui nessa passagem, só por curiosidade, nós temos aqui o Estevão, né? Ele foi apedrejado, pregou o evangelho, foi morto. Saulo aqui, até então, era Saulo, não era Paulo, um perseguidor da igreja. Depois da conversão do apóstolo Paulo, que era o Saulo, este Paulo, né, começou a pregar o evangelho de Cristo em toda a parte aos gentios. Muito embora sempre que havia uma sinagoga na cidade em que ele ia pregar, primeiro ele pregava aos judeus, pois Paulo tinha dupla cidadania, judeu e romano. O resultado dessa evangelização de Paulo é que muitos foram convertidos e congregações foram estabelecidas nas províncias romanas, na Síria, no Chipre, em Creta, em Cilícia, em Galácia, na Ásia, Macedônia e Grécia. Porém, este crescimento não foi fácil, por causa das muitas perseguições contra este novo caminho. Através dos anos, os romanos culpavam os cristãos por muitos dos seus próprios problemas e os condenavam por não louvarem a César, como a um Deus, acusando os cristãos, né, de ateísmo, subversão e imoralidade. Por isso, os seguidores de Cristo eram punidos duramente, sendo inclusive, durante a história a gente vê isso na Bíblia, né, brutalmente executados, sacrificados aos animais selvagens nas arenas esportivas, crucificados e queimados. O próprio apóstolo Paulo sofreu por causa de sua pregação do evangelho aos gentios. Primeiramente, sendo preso por causa dos judeus que não aceitavam a Cristo. Nós vemos isso lá no livro de Atos, no final ali, ele sendo preso em Jerusalém. E depois a gente vê isso, uma tentativa de os judeus de matar Paulo, que é descoberto pelo sobrinho dele, conta Paulo, e Paulo conta Cláudio Lisias, o representante da guarda lá, que o transfere para Cesareia, fica por 2 anos, apela a César, vai para Roma. Então, a primeira causa foi uma questão de doutrina. Os judeus fizeram a cabeça dos romanos para prender Paulo. Mas a segunda prisão e a última, que ele foi morto, foi por causa de Nero, que perseguiu os cristãos. A história nos informa que Paulo e outros apóstolos, né, sofreram muito, sendo perseguidos e martirizados. Todos morreram, exceto o apóstolo João, por causa da sua fé em Jesus. Milhares e milhares de cristãos perderam suas vidas durante essas perseguições oficiais contra o cristianismo. Apesar dessas provações, risco da própria vida, né, a igreja crescia cada vez mais. Não foram essas provações sangrentas que danificaram o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, né? Pois esta continuava crescendo. Mas os problemas e apostasias na igreja surgiram, não somente por razões externas, mas também por problemas internos, no própria igreja de Cristo. O apóstolo Paulo profetizou esta apostasia, onde muitos membros do corpo de Cristo cairiam em erro. Lê para nós, por gentileza, Fernando, essa passagem, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Nessa passagem, nós vemos Paulo alertando os presbíteros de Éfeso, na cidade de Miletos, quanto a isto. Desculpe, nesse caso aqui, orientando a Timóteo. Estou fazendo confusão lá com o livro de Atos, quando ele também chama os presbíteros e alerta, né, que o inimigo está dentro de casa. Então, nós vemos que começou isso já na igreja bíblica no primeiro século. Por isso, da importância de nós estarmos estudando as passagens, lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, para não irmos atrás de ensinos falsos, né? Paulo, ao escrever a segunda carta aos irmãos de Tessalônica, avisou aos cristãos que a apostasia já estava começando a sua influência corrosiva dentro da igreja de Cristo. E Paulo também advertiu a esse respeito aos presbíteros da igreja em Éfeso. Agora que o irmão Edson vai ler para nós aqui o que eu acabei de falar, Atos capítulo 20, versículos 29 a 30. A palavra do Senhor diz: Sei que, depois da minha partida,
Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Nós lemos o livro do irmão Álvaro Pestana, sobre a história do cristianismo. Nós vemos ali ele contando no livro, né, ele e o outro irmão, que começou dentro da igreja, os próprios presbíteros se reunindo, elegendo um chefe deles, o chefe dos presbíteros. Depois a Igreja Católica foi elegendo, aí esse chefe seria os bispos, diáconos, aí foram modificando tudo dentro da própria Igreja de Cristo, né? Foi modificando. O começo da apostasia, o começo do abandono da fé, da sã doutrina. Como Paulo havia dito, houve aqueles de dentro da igreja que se desgarraram, levando atrás dele muitos outros cristãos. Isso acontece nos dias de hoje. Nós temos que ficar atento aos falsos ensinos. As cartas de 1 Timóteo, de 2 Pedro, 1 João e o próprio livro de Judas trazem muitas informações sobre os falsos mestres que apareceriam na igreja de Cristo. A história nos informa que a apostasia, que o abandono da fé, começou principalmente com o ataque contra a autoridade dos apóstolos e de sua mensagem. E anos depois apareceu contra a organização da igreja bíblica, que é simples: Cristo cabeça, os presbíteros e os diáconos dentro da própria congregação, e depois foi modificando tudo isso, né? Então, a organização da igreja bíblica, cada congregação seria independente uma das outras, né, em sua organização, tendo cada uma os seus próprios presbíteros no plural, seus diáconos, conforme ensina a Bíblia. Está lá em Atos 14, 23, Filipenses 1, Tito 1 a 5 e outras passagens. Mas nunca se esquecendo que, mesmo sendo congregações independentes, locais, né, uma das outras, todas fazem parte da única igreja de Cristo, portanto, sob a mesma autoridade que é Jesus Cristo, o cabeça da sua igreja. Mas, com o passar dos anos, muitas dessas igrejas locais começaram a escolher um presbítero ou um bispo acima dos outros, né? Elegendo o chefe dos presbíteros, bispos, o exaltando, lhe dando autoridade sobre a congregação e até de outras congregações. Nós vemos na história o afastamento da fé, um presbítero bispo sendo chefe de várias congregações. Vemos que, quando se tratava de um bispo ambicioso, ele assumia a liderança de várias congregações. E a eventual consequência foi a nomeação de um bispo que viria a ser o bispo universal sobre todas as congregações do mundo. Isso é o Papa, né? Essas mudanças não foram introduzidas na igreja da noite para o dia, né? Mas sim vagarosamente através dos séculos. Foi então que, no ano 666 depois de Cristo, o bispo de Roma tornou-se oficialmente o cabeça, ou o Papa da igreja. Todas essas alterações e mudanças contrariam a doutrina dos apóstolos contida no Novo Testamento, ou seja, os homens passaram a introduzir suas doutrinas e vontades na Igreja de Cristo, a qual foi comprada com seu próprio sangue. E ele, Cristo, delegou aos apóstolos a ensinarem a sua doutrina para a sua igreja, através do que aprenderam diretamente dele e também receberam através da inspiração do Espírito Santo dados a eles. A igreja bíblica, conforme nós lemos aqui, jamais seria destruída. Nem todas as congregações da Igreja de Cristo caíram na apostasia, pois Jesus Cristo havia prometido que a sua igreja seria eterna e Satanás não poderia derrotá-la. Lê para nós, por gentileza, essa passagem, irmão Fernando. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Amém. A profecia de Daniel, de Deus, através de Daniel, e a promessa que Jesus depois falou. Então, na época desses reis, está falando aqui do Império Romano, né? Deus estabeleceria o seu reino, que jamais seria destruído. Mas esse reino, que é o reino de Cristo, a igreja de Cristo, duraria para sempre. E Mateus também 16, 18, lê para nós, por favor, Edson. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Então vem Jesus depois, antes da igreja ser efetivada, ele promete edificar a sua igreja e promete que ela jamais será destruída. Uma proporção dos membros continuou fiel a essa doutrina através dos séculos e às vezes passando até quase que despercebida. Então, a história da Europa nos mostra a existência de grupos de cristãos conservadores. Durante os séculos da Idade Média, a Idade Média foi do século V ao século XIV, meados ali, e também na Idade do Renascimento, do século XIV ao século XVI. Então, grupos que, mesmo sendo perseguidos, permaneceram firmes nessa doutrina, conforme a compreensão correta da vontade de Deus, fiéis a Cristo e a sua palavra. Porém, a Igreja Católica Romana dominava a Europa e muitas outras áreas. Para dizer a verdade, ela, toda poderosa, controlava quase tudo, chegando ao ponto de coroar e destronar reis e proibir a leitura e interpretação da Bíblia, dizendo que apenas as autoridades eclesiásticas eram qualificadas para interpretar a Bíblia. Dessa forma, o povo não tinha acesso à palavra de Deus e tinha que aceitar o que era ensinado pelo alto clero, sem poder contestar ou examinar se o que era ensinado era o que constava nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, os bispos e padres ensinavam aquilo que queriam ao povo, enfatizando muitas doutrinas não encontradas na Bíblia. E o povo não tinha como confrontar com a Bíblia, pois não tinha mais acesso a ela. Durante esse período, a própria Igreja Católica separou-se em dois grupos distintos, mais precisamente no ano de 1054. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Então, e o início do protestantismo, combatendo esse domínio da Igreja Católica? Com o passar dos tempos, a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos concílios e hierarquias oficiais, continuava acrescentando outras doutrinas, ensinamentos e práticas ao seu sistema. Então, além da Bíblia, ele estava acrescentando os seus concílios, né? Então, até acima da palavra de Deus. Finalmente, no século XVI, a igreja estava tão corrompida, doutrinariamente e moralmente, que o padre Martinho Lutero procurou reformá-la. Porém, ele foi excomungado, portanto, deixou a igreja para ensinar e praticar aquilo que achava correto dentro do previsto na Bíblia. Martinho Lutero foi um monge católico da ordem dos Agostianos em 1505 e ordenado padre da Catedral de Erfurt, na Alemanha, em 1507. E, posteriormente, se tornou um professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Deste acontecimento e de outros nasceu a Grande Reforma, também chamado de protestantismo. E a partir dessa reforma surgiram quase todas as centenas de denominações que existem nos dias de hoje. As tentativas de Martinho Lutero de reformar a igreja precipitaram muitos outros movimentos e uma volta geral à Bíblia, especialmente na Alemanha, Suíça, Inglaterra, Holanda e alguns outros países. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que mais pessoas tivessem acesso direto aos textos sagrados, desafiando a autoridade exclusiva da Igreja Católica na interpretação da Bíblia, pois só eles interpretavam, né? Pois a Bíblia era em latim e acessível apenas aos clérigos. Com a iniciativa de Lutero, alguns líderes religiosos passaram a estudar a palavra e a pensar sobre a restauração da igreja como Cristo a havia edificado e estabelecido lá no início do primeiro século, a partir do dia de Pentecostes. O desejo da igreja a ser restaurada, né? O desejo como foi. Nos séculos XVIII e XIX, muitos líderes e membros de diversas denominações, como a luterana, batista, anglicana, reformada, presbiteriana, metodista e outras, se cansaram das divisões da religião. Pouco a pouco, eles começaram a deixar os seus erros doutrinários, né? Alguns líderes, né? Não todos, né? Para se voltarem mais integralmente aos ensinos bíblicos. O desejo desses que pensaram em voltar à igreja bíblica não era iniciar mais uma denominação, mas sim voltar à igreja primitiva, o Novo Testamento. Um desses líderes foi Alexander Campbell, que passou a pregar a restauração do cristianismo primitivo, enfatizando a unidade cristã através do retorno aos princípios bíblicos e rejeitando doutrinas e práticas denominacionais. Ele defendia o batismo por imersão dos crentes como única forma bíblica, a importância da razão na fé
e a necessidade de uma abordagem prática e o culto racional e racional ao cristianismo. Alexander Campbell, que nasceu em 1788 e morreu em 1866, foi um imigrante escocês de Ulster, que é uma província da Irlanda, que se tornou ministro ordenado nos Estados Unidos e se juntou ao seu pai, Thomas Campbell, como líder de um esforço de reforma historicamente conhecida como o Movimento da Restauração. Desde então, o apelo de restaurar o cristianismo puro e perfeito do Novo Testamento tem sido divulgado cada vez mais em toda a parte do mundo, ou seja, a restauração da igreja bíblica. Muitos têm deixado os ensinamentos dos homens para serem simplesmente cristãos e membros do corpo de Jesus Cristo, sendo a Bíblia Sagrada o seu único credo. Como é que está a igreja bíblica no dia de hoje, né? A Igreja Bíblica de Jesus Cristo existe atualmente em quase todas as nações do mundo, como passou a existir no tempo dos apóstolos e através dos séculos. Em todas as épocas, indivíduos e grupos seguiam sinceramente a palavra de Deus, tentando ser apenas cristãos. Entretanto, não é necessário constatar a sua existência contínua para saber que a igreja original de Jesus existe hoje. Basta pesquisar o esquema bíblico para confirmá-lo, comparando com a igreja atual, pois o plano de Cristo para a sua igreja se encontra em muitas passagens. Lê para nós, por gentileza, essa passagem, Edson. 2 Pedro 3, 1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Temos tudo em Jesus para o pleno conhecimento para a vida e piedade. E aonde encontramos isso? No credo. O credo é a Bíblia Sagrada da Nova Aliança. Quando seguimos apenas o contido na Nova Aliança, a Bíblia, né, após o batismo, somos, obviamente, membros da Igreja do Senhor, da Igreja Bíblica. A Bíblia afirma que para se reproduzir filhos de Deus e congregações fiéis à Igreja Bíblica, devemos plantar a semente divina, ou seja, a palavra de Deus, conforme Jesus nos ensina na parábola do semeador. Lê para nós essa passagem, por gentileza, irmão Fernando, Lucas 8:11. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós temos que semear a palavra de Deus, a Bíblia. Esta semente espiritual plantada no coração produziu cristãos fiéis ao longo dos anos, né? Nos dias dos apóstolos também. Portanto, se seguirmos plantando a semente, que é a palavra do Senhor, nascerão cristãos, membros da Igreja de Jesus Cristo. Devemos seguir plantando a sã doutrina, que é a palavra de Deus. O reino de Deus é eterno. Sabemos que o reino de Jesus permanecerá para sempre. Nenhum homem ou espírito, sequer o próprio Satanás, tem poder suficiente para destruí-lo. A Igreja Bíblica é vitoriosa desde o seu início e será até o fim do mundo, sendo então transportada por Jesus aos céus e lá habitando para sempre com Deus. Lê para nós essa passagem, por gentileza, irmão Edson. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. A palavra diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e todo o poder. Essa é a promessa de Jesus, que ainda não foi cumprida e será cumprida. Quando Cristo voltar, ele vai pegar a sua igreja bíblica, ou seja, todos os membros da igreja bíblica, do corpo de Cristo, e entregar a Deus, que deu para ele a igreja, o reino do Senhor. Conclusão da lição de hoje. Vimos na lição de hoje que muitos se desviaram da doutrina dos apóstolos, contida na Bíblia, mas, precisamente, se desviaram da nova aliança em Cristo. Esse desvio ocasionou ao longo dos anos as várias divisões e a criação de várias igrejas denominacionais existentes nos dias de hoje. Mas, graças a Deus, isso é importante, muitos outros cristãos permaneceram fiéis a Jesus Cristo, obedecendo fielmente ao contido na Bíblia, observando essa doutrina. E isso serve para nós, que sejamos fiéis. E também, graças a Deus, muitos dos que se desviaram da doutrina perceberam seus erros e retornaram à igreja bíblica. Irmãos, que nós possamos hoje
seguir pregando a sã doutrina dos apóstolos, contida no Novo Testamento, a fim de que os cristãos não mais se desviem da Igreja Bíblica de Cristo e que a semente de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, continue a formar novos cristãos. Que Deus abençoe a todos. Esta foi a lição de hoje, que nós encerramos aqui, encerramos também com a gravação.